Que alegria, querido irmão, querida irmã, estar aqui com você refletindo sobre o Evangelho que nos é proposto pela liturgia deste 29º domingo do tempo comum, extraído de Marcos capítulo 10, versículos de 35 a 45. Vamos primeiramente ouvir a proclamação do Evangelho. Naquele tempo, Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram a Jesus e lhe disseram: Mestre, queremos que faças por nós o que vamos pedir. Ele perguntou: O que quereis que eu vos faça? Eles responderam: Deixa-nos sentar um à tua direita e outro à tua esquerda, quando estiveres na tua glória. Jesus então lhes disse: Vós não sabeis o que pedis. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Podeis ser batizados com o batismo com que vou ser batizado? Eles responderam: Podemos. E Jesus lhes disse: Vós bebereis o cálice que eu devo beber, e sereis batizados com o batismo com que eu vou ser batizado. Mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. É para aqueles a quem foi reservado. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, indignaram-se com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: Vós sabeis que os chefes das nações as oprimem, os grandes as tiranizam. Mas entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja vosso servo. Quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate para muitos. E esta é a palavra da salvação. Alberto Madi, biblista italiano, nos ajuda a compreender melhor este santo evangelho. Vejamos o que ele nos diz. Não há nada a fazer. Os discípulos são animados pela ambição, pela vaidade, e isso os torna cegos, surdos, mesmo que tenham ouvidos, mas não ouvem, têm olhos e não veem. Após o segundo anúncio de sua paixão, feito claramente por Jesus, uma discussão irrompeu entre os discípulos para descobrir quem era o maior. E Jesus os chamou de volta, dizendo: Se alguém quer ser o primeiro, deve ser o último de todos e o servo de todos. Isso foi em Marcos 9:35. Agora, logo após o terceiro e último anúncio da paixão, Jesus não poderia ter sido mais claro com seus discípulos. Ele diz que em Jerusalém serei morto. Marcos 10, versículo 33. Vamos ver agora, na leitura do Santo Evangelho deste domingo, qual é a reação dos discípulos logo após esse terceiro e último anúncio da paixão de Jesus. Vocês vão ficar impressionados com a maneira como reagem os discípulos. Pois bem, logo no início do Evangelho a gente acabou de ler que Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram a Jesus e lhe disseram: Mestre, queremos que faças por nós o que vamos pedir. E Jesus perguntou: O que quereis que eu vos faça? Eles responderam: Deixa-nos sentar um à tua direita e outro à tua esquerda, quando estiveres na tua glória. Ao evangelista dizer que os discípulos se aproximaram de Jesus, significa que eles estão longe. Acompanham, mas não seguem Jesus. Tiago e João são os 2 discípulos fanáticos, violentos e autoritários que Jesus apelidou de os filhos do trovão, em aramaico, Boanerges, que dá a sensação de trovão pelo seu caráter. Eles chamam a Jesus de mestre, mas, na realidade, não o seguem, não aprendem nada dele. O pedido que eles fazem a Jesus é sem sentido, absurdo, depois que Jesus disse claramente: Em Jerusalém serei morto. É a imagem do rei na corte real, onde tem seus primeiros ministros, um à direita e outro à esquerda, que está na cabeça dos discípulos. Porque eles querem lugares de honra. Não entenderam que Jesus não concede lugares de honra a ninguém. Logo em seguida, o Evangelho continua dizendo assim: Jesus disse: Vós não sabeis o que pedis. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Podeis ser batizados com o batismo com que vou ser batizado? Eles responderam: Podemos. Ora, o cálice
é a imagem da morte no Evangelho. É a imagem da paixão de Jesus no Getsemane. Aliás, Jesus, quando estava neste local, pedirá ao Pai: afasta de mim esse cálice, como está em Marcos 14:36. Às vezes encontramos o verbo batizar, que não tem o sentido litúrgico, tem um sentido original de estar imerso, de estar oprimido, pressionado. Essa expressão comparece por 3 vezes no Evangelho deste domingo. Jesus fala dessa imersão que o oprime. E eles, com presunção, respondem: podemos beber do cálice, podemos ser batizados no seu batismo. Imaginem, mais tarde, no final do Evangelho, o evangelista Marcos escreverá: então, abandonando-o, todos fugiram. Em Marcos 14:50, logo após a prisão de Jesus. Continuando o Evangelho deste domingo, ele diz assim: e ele lhes disse: vós bebereis o cálice que eu devo beber, e sereis batizados com o batismo com que eu devo ser batizado. Mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. É para aqueles a quem foi reservado. E Jesus lhes diz que também eles um dia encontrarão o martírio e a paixão. Beber do cálice dele e ser batizado no batismo dele significa isso. Vocês estão querendo glória? Vocês estão querendo honra? Vocês vão encontrar martírio e paixão na vida de vocês. Porém, seus discípulos pensam nos lugares de honra. Jesus pensa na cruz. Olha a diferença. Quem são estes? Para quem tais lugares foram preparados? São aqueles que no momento da provação serão capazes de seguir Jesus carregando sua cruz. E aí, nesse momento final da vida de Jesus, não haverá algum discípulo com ele. Prossegue o Evangelho de hoje. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, indignaram-se com Tiago e João. O pedido dos discípulos provoca a ira dos outros, mas não porque se escandalizaram, é porque todos, no fundo, tinham essa mesma ambição. O evangelista destaca o número 10, os outros 10 discípulos, porque esse número se refere ao grande cisma que levou ao fim de Israel, quando, com a morte do rei Salomão, devido à arrogância de seu filho, 10 das 12 tribos o abandonaram. Em seguida, a Síria veio e conquistou Israel. Portanto, é o cisma causado pela ambição que pode levar à ruína da comunidade. E essa ambição é de praticamente todo o grupo de Jesus. Por isso ficam indignados com Tiago e João. Prosseguindo, o Evangelho diz que Jesus os chamou e disse: vós sabeis que os que são considerados chefes das nações as oprimem e os grandes as tiranizam, mas entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja vosso servo. E quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Ora, Jesus não diz que eles são os governantes. Jesus diz os que são considerados governantes das nações. Ou seja, Jesus toma a devida distância desses governantes. Jesus tem uma imagem completamente negativa dos que estão no poder, pois os líderes dominam, oprimem, impõem sua autoridade. E então Jesus pede 3 vezes, olha só, ele pede 3 vezes aos seus discípulos, à sua comunidade, que não haja imitação do sistema de poder que existe na sociedade. Ele usa o termo grego diáconos, que significa aquele que livremente, voluntariamente, por amor, se põe a serviço. E Jesus deixa claro, quem quiser estar mais próximo dele, ser o primeiro, deve ser o escravo de todos. E o escravo era o nível mais baixo da sociedade naquela época. Por fim, o último versículo do Evangelho de hoje, 45, diz assim, que Jesus continua afirmando: porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida como resgate para muitos. E aqui, esta conclusão de Jesus, se dizendo Filho do Homem, é por esse título que ele manifesta a condição divina. Deus assume a situação humana e, mesmo sendo Deus, para valorizar o ser humano.
O resgate ao qual se refere Jesus era o preço que se pagava para libertar alguém da escravidão. E essa será a ação de Jesus. Jesus, que é o Deus conosco, ele colocará sua vida a serviço dos seres humanos, resgatando-os da morte, resgatando-os do pecado, resgatando-os de tudo que os oprime. Portanto, quem quer estar perto de Jesus não pode esperar ser servido, mas deve, assim como ele, servir generosa e livremente. Pois bem, à luz dessa reflexão do Frei Alberto Maggi, faço aqui as minhas considerações pessoais. E já começo constatando o seguinte: o Evangelho segundo Marcos talvez seja aquele que coloca em contraste bem evidente as diferenças entre Jesus e os seus discípulos. Os discípulos, quase o tempo todo, em Marcos, parecem estar cegos, surdos e mudos para a missão do Messias nesta terra. Eles parecem estar em um plano oposto àquele de Jesus. Chega a ser constrangedor ouvir e observar a vontade de poder, de honra e privilégio manifestada pelos irmãos Tiago e João, imediatamente após o terceiro anúncio da morte de Jesus, como a gente viu no Evangelho deste domingo. É como se os filhos de um casal, diante do estado moribundo, já à beira da morte de seus genitores, se pusessem a discutir a divisão da herança e a quem tocaria o comando da família diante do falecimento dos pais. O que os amigos e conhecidos desse casal não diriam a respeito desses filhos? Pois bem, os discípulos são apresentados por Marcos bem próximos dessa imagem. Aquilo que Jesus rejeita veementemente é que sua comunidade, sua igreja, deixe-se contaminar pela sanha de poder que há no mundo. Esse mundo em que os poderosos dominam, oprimem, impõem sua vontade, não é para ser imitado e seguido no interior do grupo daqueles que pretendem seguir Jesus. No entanto, ao longo da história, a Igreja Católica foi se afastando dessa forte vontade de Jesus, ao ponto de entender e justificar que o ministério apostólico é um sacerdócio dotado de poder, como vai nos dizer o Concílio de Trento. Ou então, como nos dirá o Concílio Vaticano II, na Lumen Gentium, que o episcopado é dotado de pleno e supremo poder. Novamente, a questão do poder. Como adverte-nos bem o teólogo espanhol José María Castillo, ao dizer isso, não se trata de afirmar que na igreja não deve haver presbíteros, bispos, papa. O problema não está na existência do poder, mas no exercício desse poder. Jesus não quer que os apóstolos e seus sucessores ou colaboradores exerçam o poder como exercem os chefes políticos do mundo. No entanto, é chocante constatar que o texto evangélico no qual Jesus proíbe isso, de modo bem franco, que está em Mateus 20, 26 e Marcos 10, 43, que lemos hoje, essas citações não aparecem em um só dos principais documentos do magistério da nossa igreja. É inevitável pensar que o magistério eclesiástico escolheu do evangelho o que justificou o seu poder e a sua forma de exercer o poder, ao mesmo tempo que marginalizou o que aborda o mais sério problema no exercício do poder eclesiástico. É urgente que não apenas os clérigos, presbíteros, bispos, abades, monges, frades, enfim, religiosos e religiosas em geral, mas também os cristãos leigos e leigas repensem o modo de como exercem o seu poder no interior da igreja. Há muitos leigos e leigas mais clericais que os próprios padres e bispos. Há muitos que fazem da igreja um trampolim social, um modo de aparecer e ter influência e domínio sobre os outros. Estamos muito distantes do desejo de Jesus que disse: quem quiser ser grande, seja vosso servo. Quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. E agora, eu lhe convido, após essa meditação, a um momento de oração, à luz do que nos diz o Santo Evangelho deste domingo, que é muito sério.
Rezemos juntos e o texto aparecerá aí também para você na sua tela. Senhor nosso Deus, afasta os discípulos de teu Filho dos caminhos fáceis, da popularidade, da glória a baixo preço e leva-os para as estradas dos pobres e dos flagelados da terra, para que saibam reconhecer no rosto deles o rosto do Mestre e Redentor. Dá-lhes olhos para ver os percursos possíveis para a justiça e solidariedade, ouvidos para escutar as questões em busca de sentido e de salvação de tantos que procuram como que tateando a verdade. Enriqueça seus corações com fidelidade generosa, com delicadeza e compreensão, para que se façam companheiros de estrada e testemunhas verdadeiras e sinceras da glória que brilha no crucificado, ressuscitado e vitorioso. Ele vive e reina glorioso contigo, ó Pai, nos séculos eternos. Obrigado pela sua audiência, fique com Deus, tenha um abençoado final de semana e até a próxima.